Não guarde o seu racismo. Jogue fora. Você está assistindo ao programa Fórum. O tema deste programa é pirataria e direitos autorais, ou da propriedade intelectual. Nós recebemos, conforme eu havia dito aqui neste terceiro bloco, estamos recebendo o convidado, representando o Ministério da Justiça, o doutor Sérgio Torres. Muito prazer e muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Eu vou então lhe fazer uma pergunta. Com relação a este plano, chamado de Plano Nacional de Combate à Pirataria, que como nós inclusive já estivemos conversando aqui, é um conjunto de 99 ações, 99, quase 100, né? E a nossa produção nos disse, e estivemos aqui conversando a respeito disso, que ele está baseado em 3 pilares, que seriam a educação, a repressão e a economia. Você poderia nos explicar em que pé estão essas 99 ações, como é que elas estão sendo feitas, quais são elas, e também nos explicar onde entra a economia como pilar neste plano. Porque educação compreende-se, repressão compreende-se, mas economia já me soa um pouco estranho. Ok. Bom, em fevereiro deste ano, os membros do Conselho Nacional de Combate à Pirataria estiveram reunidos durante 3 dias na Academia Nacional de Polícia, aqui em Brasília, e elaboraram o Plano Nacional de Combate à Pirataria, que é um dos objetivos principais deste Conselho, né? Esse plano, ele está, então, como a senhora já falou, fundamentado nessas 3 vertentes. A questão da repressão, da economia e também a questão da educação. Na questão da repressão, se ataca mais a oferta, né, de produtos piratas, né? Ou seja, são as operações policiais que estão sendo empreendidas em conjunto com a Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, não só na região de Foz do Iguaçu, mas principalmente na região de Foz do Iguaçu, onde já se consegue obter grandes resultados com a redução de entrada de produtos pirateados em nosso território, né? Estima-se recentemente que a gente já tenha reduzido esse movimento em torno de 30% no conjunto geral e na questão de Foz do Iguaçu, ali em mais de 80%. Opa, é um excelente índice. Então, essa é a ação onde o Estado, pelo seu poder de polícia, ele tem maior poder de atuação, né, e de enfrentar essa modalidade de crime, né, que tanto cresceu no nosso país. Bom, a questão da educação é aquela onde a gente vai tratar da questão da demanda, né? Existe oferta porque existe demanda. Então, a gente precisa trabalhar com a educação, né? Preparar os nossos cidadãos para compreender que aquela visão que a gente teve durante muito tempo, de que o camelô, ele está ali por uma questão social, buscando o seu sustento, e aquilo ali é um meio de sobrevivência. Que até inspira uma certa simpatia. Exatamente. E o cidadão se sente autorizado a compactuar, a fazer parte daquela pirataria em função da circunstância social, né? Exatamente. Então, essa visão que perdurou por muito tempo é que levou a gente a esse quadro onde a pirataria tomou esse espaço que atualmente ela tem, que a gente tem combatido. Me parece que uma das funções importantes do Conselho com relação a isso, especificamente essa história dos camelôs, seria mostrar para a população por que não. Exatamente. Aquilo ali, quer dizer, a inclusão social não se dá comprando aquele produto que é ali mais barato, mas a inclusão social, na realidade, ela se dá com crescimento econômico, né, que gera empregos, onde todos vão poder ter realmente um crescimento sustentado. Quer dizer, aquilo ali é o que mais só remunera praticamente o crime organizado que está por trás, né? Aquele camelô leva uma pequena parcela muito ínfima daquilo. Isso eu acho que é uma das informações mais importantes, doutor Sérgio. É essa informação segundo a qual haveria um crime organizado por trás do camelô, e que o dinheiro daquilo que ele está vendendo não está indo diretamente ou integralmente para ele. Exatamente. Está indo para uma terceira pessoa, que seria uma espécie de uma máfia. Como é que funciona isso? Bom, o crime ali, ele prosperou muito naquela região ali da Tríplice Fronteira, né? Máfias chinesas, máfias coreanas, máfias libanesas dominam aquela região, e dominam até algumas feiras nossas
que a gente tem aqui, como em Brasília, por exemplo, né? Então, esse espaço, aquele camelô que antigamente ia até o Paraguai, ia fazer umas comprazinhas acima da sua cota, hoje não existe mais isso. Hoje, ele é só uma mula, vamos dizer assim, na linguagem que é também usada para as drogas, né? Que ele vai lá, ele é o meio para trazer aquela mercadoria, para que aquilo entre ao território nacional. Mas aquilo tudo está sendo financiado pelo crime organizado. É ele que realmente detém todo o controle daquilo que está ali, né? Então, a gente está fazendo a população compreender, né? Essa é a meta da parte da educação, compreender que aquilo ali não é uma forma de sobrevivência que vai trazer para aquela pessoa realmente uma condição melhor, uma inclusão, e também que aquele produto que ela está ali adquirindo, ele é um produto que pode estar sendo feito com produto lixo hospitalar, no caso de brinquedos, enfim, com materiais totalmente que colocam em risco a saúde daquela pessoa que está consumindo. Quer dizer, é fazer compreender que aquilo ali, que aparentemente é muito barato, pode lhe custar muito caro depois. Como é que está sendo feita essa educação? Panfletos, programas, propagandas, publicidade? Como está sendo feito isso? Bom, nós temos, desde a instalação do Conselho, procurado disseminar ao máximo essas informações em todos os fóruns que somos convidados, enfim. Sempre o Conselho está procurando participar de todas essas reuniões para que isso seja disseminado, né? E disseminando essa cultura, a gente possa cada vez mais ter pessoas que possam multiplicar isso num número maior. Vocês estão fazendo alguma propaganda de rádio, de televisão? Ainda não. Nós temos planos, assim, não o Conselho como um conjunto, mas nós temos planos exatamente de fazer isso, né? De constituir, temos alguns planos, alguns passos para a construção de um fundo, precisamos de financiamento. A grande questão do poder público é financiamento. Nós precisamos de recursos para fazer isso. Então, para isso a gente vai precisar muito da parceria do setor privado. Do setor privado. Os pirateados, as vítimas da pirataria podem colaborar aí nessa parte, penso que a eles deve interessar. Exatamente, que a briga não é do governo, a briga não é do empresariado, a briga é de todos. Se todos não estiverem juntos, reunidos, com honestidade e propósito, e caminhando no mesmo caminho, nós não vamos conseguir combater a pirataria. Quer dizer, então, essa parceria, né, do poder público e do poder privado, que vai propiciar os meios que a gente necessários, somente financeiros, para que a gente possa levar essa mensagem a um número cada vez maior de pessoas, né? E aí sim fazer a sociedade compreender que aquela visão, aquele produto ali pode ser uma grande armadilha para ela mesma. Aquilo ali é causa de desemprego, não é uma saída ao desemprego. Porque as pessoas, que ele está ali, ele está trabalhando, ele está tendo uma alternativa frente à crise econômica, frente ao desemprego. Mas aquela pessoa que está ali, aquele camelô que está ali na ponta, vendendo aquele produto pirateado, ele está gerando desemprego na cadeia produtiva. Por quê? Aquele produto não foi fabricado numa indústria nacional. Aquele produto não tem uma rede de distribuição que está gerando emprego, está gerando renda para todos. Você quebra a questão da economia, você quebra aquilo que a gente chama de produto, renda e emprego. Quer dizer, você não tem o que gerar, então gera o desemprego, porque o produto está vindo de outro território, não está sendo fabricado aqui, aquilo ali vem tudo de fora, né? Então, e está vindo sem pagamento de imposto. Sem pagamento de imposto. Quer dizer, ninguém ganha com aquilo. Fazer essa compreensão de que nós só temos a perder com isso. Esse ganho é muito ínfimo e essa visão do imediato ali. Seria interessante uma publicidade em rádios, principalmente, que fosse bem acessível para o povo. Mas sabe que isso tem sido feito. Você veja que nas novelas hoje, você veja que a própria instituição a qual o André também está presente, representa, faz. O que acontece é o seguinte, uma coisa só que eu gostaria de me permita, Sérgio, é colocar o seguinte: existem organizações criminosas em diversas situações dentro do país e que, inclusive, se beneficiam com a pirataria. Há diversas teses de mestrado, tem uma no Rio de Janeiro, da professora Elizabeth Goraeli, que é exatamente focando o aspecto das organizações criminosas, sobretudo no uso do objeto pirateado. Agora, com isso eu só quero ressaltar que nós, os conselhos, o Sérgio citou a máfia libanesa, a máfia chinesa, existem, obviamente, libaneses, nem todos são pertencentes a uma máfia. Existem diversas máfias que também não tem cunho libanês, muito menos chinês, evidentemente. Foi só exemplificativo. E no Conselho, o Sérgio, por certeza, citou, foi exemplificativo.
no Conselho nós enfocamos, existem diversas situações, há diversos trabalhos no âmbito internacional em que demonstra máfia em diversos locais do mundo que vem se beneficiando. Uma das fontes de renda da máfia para subsidiar a conduta ilícita e toda a sua atividade é o dinheiro oferido decorrente do comércio de produtos pirateados. É aí onde é que o Sérgio havia comentado, é que entra o aspecto da economia, que sem dúvida alguma isso alcança o software que o André no bloco anterior havia comentado. É um dos fatores que da economia vem beneficiar, obviamente o que eu quero me referir é o fruto da pirataria, vem a beneficiar essas organizações criminosas que às vezes não têm nem identidade de nacionalidade. É uma organização criminosa com participação de diversas pessoas de diversos países. Então, Pimenta e diga. Odete, Sérgio, Nós já estaríamos no no terceiro pilar, então, do Plano Nacional de Combate à Pirataria, que é a economia, certo? Perfeito. exatamente. Já estamos falando disso. Isso. Com relação a esses grupos internacionais, esse crime organizado, essas quadrilhas que oferem lucro da prática da pirataria, sem dúvida nenhuma existe, sem dúvida nenhuma, um dos pilares desse grande mal que existe, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Mas é sempre bom também tirar a questão daquele lugar de romantismo, como se as quadrilhas organizadas internacionais fossem os algozes do Brasil e os causadores da pirataria por aqui, e trazer um pouco para o plano nacional, o plano doméstico, verificar o que nós todos fazemos e que poderíamos fazer melhor para combater a pirataria. Sem dúvida nenhuma, a oferta de produtos pirateados nos grandes camelódromos, e cada cidade, cada grande metrópole do Brasil tem um camelódromo com um nome específico, e sem dúvida nenhuma aquela oferta de produtos pirateados ali nesses locais, ela em grande parte dos casos é feita por meio de quadrilhas organizadas, de máfias que buscam esses bens, seja no Brasil, seja fora dele, e ofertam para a população ali. Ocorre, contudo, que nós não podemos desprezar outras formas de pirataria que ocorrem no Brasil e que não são frutos de ações de quadrilhas algumas, são frutos apenas de inações ou de ações em locais pontuais. Por exemplo, existe a cópia de livro. A cópia de livro é um grande problema no Brasil. É um grande problema. O livro, como o livro do Dr. Pimenta, é um livro que, sem dúvida nenhuma, vai ser pirateado em breve. Se ele abrir mão dos seus direitos, obviamente, o ofendido, no caso a vítima, ele, deixa de se preocupar com os direitos protegidos. Contudo, o livro ele é protegido pela legislação de direito autoral e em todas as universidades, faculdades, colégios desse país, existem copiadoras que copiam centenas de cópias, centenas de capítulos, versões integrais de livros para entregar para os alunos. Alunos que não compram os livros e, na verdade, não deveriam nem comprar, que deveriam utilizar as bibliotecas das escolas. Porque as bibliotecas das escolas que deveriam ser aqueles locais cheios das obras, das matérias que são lecionadas e que deveria ofertar o livro ao estudante como parte do estudo dele, deixa de fazer isso. E o estudante, obviamente, busca o caminho que lhe é disponível e é a cópia. Eu dei um exemplo da pirataria no nosso dia a dia. Outro exemplo, Pimenta, é aquele que baixa música na internet, por exemplo. Seguro. Um exemplo típico, tradicional, de alguém de classe média, classe alta, classe baixa, não interessa. Eu acho que todos os setores acontece isso, todos os setores da economia. E é prejudicial para o mercado. Ou seja, aquela pessoa que tem capacidade para comprar um CD, para comprar um filme, e que vai baixa da internet. Aquele filme, seguramente pirata, sem pagar nada para o autor. Ou seja, tem várias ações do nosso dia a dia que também colaboram com a pirataria. É sempre muito bom a gente fazer essa reflexão, todos nós, para mostrar que a sociedade precisa, e aí com a questão da cultura, a questão da educação que o Ministério da Justiça e o CNCP, Conselho Nacional de Combate à Pirataria, querem promover. Essa conscientização, essa educação, a educação de todos nós, para que todos nós entendamos que, primeiro, aqueles autores devem ter seus direitos protegidos. Agora, toda a sociedade, toda a coletividade deve entender que o direito autoral, a propriedade intelectual tem que ser protegida. E que onde ela é violada, todo mundo perde muito com isso. Ou seja, há várias microações no nosso dia a dia que poderiam ser evitadas. E sem dúvida nenhuma, é um dos objetivos do plano de educação do Conselho fazer uma sociedade Você tocou num tema, um ponto, sim, pode falar. Existe só um aspecto que eu gostaria de aditar, é que, inclusive, existem empresas de radiodifusão, televisões, que praticam esses atos de pirataria contra os direitos do próprio artista. Exato. Agora, eu quero lembrar um fato só. Tudo que o André disse confere com o que está disposto no ordenamento civil. Agora, no ordenamento penal, existe uma prerrogativa de que
aquele que detém a obra intelectual, ele pode sim fazer uma cópia, desde que não seja com o intuito de lucro direto ou indireto. Exatamente. Isso não é crime. Então, portanto, eu tenho um livro, para exemplificar os senhores, e eu decidi copiar esse livro para mim mesmo, eu não estou cometendo crime. Todo. Não é parcial, não, é todo. Mas não é o que Isso acontece. está inserido no parágrafo 4º do artigo 184 do Código Penal, segundo aquela lei que eu dei, a 10.695 de 2003. Mas não é essa ação que acontece, Pimenta. O que acontece nas cópias Sim, não é essa ação. sim, Se eu sim. tenho um livro, tenho uma obra, quero copiar para mim mesmo sem intuito de lucro, sem dúvida alguma não há crime. Contudo, o que acontece no nosso dia a dia, o que nós verificamos em todo, e não só na questão dos livros, na questão dos CDs de música, CDs de DVDs, de obras audiovisuais, programas de computador, o que existe é a cópia comprada. Alguém foi lá, copiou e eu comprei dele. Isso é crime. Perfeito. Isso obviamente, crime e um ilícito não possível, passível obviamente, de pena. Perfeito, perfeito. Eu só estou esclarecendo pecuniária. porque, às vezes, aquele cidadão que tem na sua residência diversos CDs e quer fazer o seu repertório pessoal. Para levar no carro. Para levar no carro. Ele vai dizer, eu estou cometendo ato de pirataria. Não, se os CDs são todos teus, a lei permite você copiar. Isso não é crime. Agora, continua, sim, sendo um ilícito civil. Exatamente. Mas crime não é. Você não vai ser preso por isso. Mas é um ilícito se o representante da editora o encontrar, ele pode pedir cadê a autorização, e o representante da editora e se identifica, cadê a autorização para o senhor ter feito uso dessas músicas e não fora, em gravação e não fora do CD original. E nesse exemplo, apesar de não ser crime, aquele que violou o direito autoral poderia ser obrigado a pagar uma indenização. Era isso que eu ia perguntar. O que acontece com essa pessoa? Paga uma indenização. Uma indenização. Eu acredito que o legislador tenha posto isso na lei pela seguinte razão. Imagine quantos de nós que não estamos dirigindo os nossos carros e ouvindo o repertório predileto nosso, que nós mesmos fizemos a seleção. Imagine parar numa blitz. E a blitz, por sua vez, vem e peça a você, que CD que o senhor está ouvindo aí? Aí você tira um CD produzido no seu computador ou no seu gravador de CD. E, repentinamente, o senhor vai assim, o senhor está ouvindo um CD pirateado, o senhor está praticando um ilícito, o senhor está preso em flagrante. Exatamente. Imagine só que situação. Então, eu creio que o legislador tenha dado a prerrogativa nesse sentido, exatamente para que não fosse cometido determinados arbitrários. Agora, de certo se não respeitar os direitos autorais, se não respeitar a criação intelectual, ninguém nunca mais vai criar. E é graças à criação que existe a prerrogativa educacional, porque um livro é o primeiro contato que você tem com uma criação intelectual, na alfabetização. E é graças a esse respeito aos direitos autorais que mais professores, mais escritores vêm desenvolvendo um trabalho para poder propiciar, sobretudo aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, uma educação condizente. Agora, imagine se não for respeitado os direitos autorais. Qual é o professor? Qual de você, que é o telespectador da Odete, vai escrever um livro e levar para a editora para ser publicado? É essa a questão que fica. Eduardo, agora eu ia até dar uma sugestão para o Ministério da Justiça, dizer, por que não faz uma parceria com o Detran para os carros? Cadê os seus CDs? Que CDs que você está vendo aí? Mas acaba de entrar em contato aqui conosco na produção um dos nossos funcionários aqui da TV, que é professor, inclusive, de Direito Constitucional, e ele está levantando a seguinte questão. Isso não seria uma invasão da privacidade e uma invasão do direito de propriedade, até do direito de vir, essa blitz, digamos? Mas preste bem atenção. Com o exemplo que eu citei, a lei penal permite que você faça, porque o policial não pode vir requerer direito civil em nome de outro. Isso é prerrogativa do Código de Processo Civil. O que acontece é o seguinte, que o sujeito, numa blitz, hipoteticamente, se o parágrafo 4º no artigo 184 do Código Penal não existisse, poderia sim um policial fazer, que CD que o senhor está ouvindo? Se a pessoa decide tirar e mostrar para o policial, às vezes, quantos de nós não conhecemos a lei no seu âmbito, apesar de que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Ora, evidentemente, o sujeito, o policial perguntou, deve ter perguntado uma coisa sem justificativa, ele pega, tira o CD do carro e vai mostrar. Então, essa conduta de gravar o seu repertório é perfeitamente legal, é possível e não é ato de pirataria. Isso está no parágrafo 4º do artigo 184 do Código Penal. Aqueles dos senhores que tiverem dúvida, leia o parágrafo 4º. Não estou aqui querendo justificar a pirataria, mas quero colocar as coisas no seu devido lugar. Portanto, se você tem uma obra intelectual ao qual você comprou e você quer fazer o seu repertório, faça-o, porque a lei lhe permite, não é crime. Porém, crime é penado com reclusão. Porém, é um ilícito civil,
que fica susceptível a uma indenização se, porventura, o titular daqueles direitos sobre uma obra musical reivindicá-los. Bom, Espero ter a esclarecido. discussão está ótima, espero que sim. Para finalizar o programa, o doutor está querendo dizer alguma coisa? Só complementar a questão do livro, é mais na vertente da educação, né? Isso não encaixa na vertente da repressão, né? Porque a questão do livro, ela não é, diferentemente dos outros tipos de produtos que são pirateados, esses já não são operados pelo crime organizado. Okay. Isso está dentro das faculdades, está dentro, assim, porque nosso aluno... E é uma necessidade também social, já que os nossos estudantes são tão pobres, na sua grande maioria. Então, esse a gente não vai combater com ação policial, esse a gente vai tratar com a educação. É um grande alívio que o senhor acaba de me dar. Eu só gostaria de complementar, se tiver tempo, a questão da vertente da economia, né, da questão econômica. Sim. A questão da economia, o grande apelo do produto pirata é o preço. Então, o que a gente quer tratar nessa vertente? É a aproximação do preço do produto pirata do preço do produto legal. Como que a gente vai fazer isso? Duas formas. Uma, encarecendo o produto pirata, seus insumos, dificultando a apreensão, quer dizer, aquilo tudo, dificultando a logística do crime organizado, a gente vai fazer com que esse produto se torne um pouco mais caro, né? E temos também, pelo lado do produto legal, aquele que é produzido, também ter alternativas para aquele consumidor que a gente está educando, que a gente está falando que isso não é bom. Ele tem que ter alternativas para consumo de uma forma mais acessível. Então, seria a redução ou criar linhas mais econômicas, até redução de carga tributária, que alguns pontos estão sendo discutidos dentro do grupo de assuntos legislativos do Conselho, e outras formas de oferecer ao consumidor produtos legais mais baratos para que ele tenha alternativa de consumir um produto legal e não um produto pirata, né? Ótimo, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um programa Fórum. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima vez. No Direito e Avesso dessa semana, vamos falar sobre a ocupação desordenada de morros e de encostas e debater a polêmica sobre o funk e o tráfico de drogas. Acompanhe a programação e fique ligado na TV Justiça. Estou esperando você.